E aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui de novo com o segundo vídeo dessa playlist. Agora, no caso, vai ser o primeiro, né? O nosso vídeo, que foi o vídeo introdutório, foi basicamente para falar sobre a relação entre análise combinatória e probabilidade. Que a análise combinatória nada mais é do que são métodos para você contar possibilidades, ok? E nesse vídeo nós iremos começar a falar literalmente quais são os métodos que a gente utiliza para contar. O primeiro método que a gente utiliza para contar possibilidades é o chamado princípio fundamental da contagem, ou o famoso PFC. Show de bola? Vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com um exemplo, tá? Para a gente falar um pouco a respeito, né? E começar o assunto baseado nesse exemplo aqui, ó. Entre a cidade A e a cidade B existem três rodovias e entre a cidade B e a cidade C existem duas rodovias. De quantas maneiras distintas você pode ir da cidade A até a cidade B, até a cidade C, passando pela cidade B. Então, observe que eu quero saber quais são as possibilidades, eu quero contar todas as possibilidades que eu tenho para ir de A até C. Aqui, gente, eu coloquei um fluxograma em que a gente chama de diagrama de árvore, tá, gente? A gente vai desenhar, a gente vai fazer aqui um desenhozinho, certo? Para determinar as possibilidades. Por exemplo, a primeira possibilidade é eu ir pela rodovia 1. Né? Eu estou listando aqui a rodovia 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então eu posso ir da cidade A até a cidade B e depois eu vou da cidade B até a cidade C. Isso daqui me faz uma possibilidade, ok, gente? Porém, eu tenho outra possibilidade. Eu posso ir pela rodovia 2 e a cidade e a rodovia 4. Ou seja, de A até B eu vou pela rodovia 2 e de B até C eu vou pela rodovia 4. Depois, de novo, ó, eu vou pela rodovia 3, né, outra possibilidade, né, e vou pela rodovia 4. Entenda que só eu ir pela só por eu ir pela rodovia 4, eu tenho três possibilidades para ir de A até B e depois pela rodovia 4. Mas também, gente, eu posso ir pela rodovia 5, né? Então, eu posso ir pela rodovia 1 até B, depois eu posso ir pela rodovia 5 até C, né? Ou eu posso ir pela rodovia 2 e depois a 5, aí eu posso ir pela rodovia 3 e a 5, fazendo também um total de três possibilidades. Então eu tenho três possibilidades para ir de A até B pela rodovia 4, de A até B não, de A até C pela rodovia 4, e eu também tenho mais três possibilidades para ir de A até C pela rodovia 5, fazendo um total de seis possibilidades. Só que pensa comigo, gente, isso daqui não é uma coisa muito interessante de se fazer, tá? Por quê? Observe que aqui ele é um exemplo com poucas possibilidades, né? Por exemplo, para ir de A até B, eu tenho três possibilidades e depois eu tenho duas possibilidades para ir de B até C. Só que imagine se isso daqui aumenta, né? Se eu tenho mais cidades, por exemplo, eu quero chegar até a rodovia F, até a cidade F. Então eu tenho a cidade A, B, C, D e depois F, né? Aí em cada uma eu tenho sete possibilidades, eu tenho sete rodovias. Observa, você percebe que isso daqui já daria um pouco mais de problema, né? Eu fazer dessa forma, eu gastaria um pouco mais de tempo para poder calcular. Nessa situação, o que acontece, né? Eu tenho aqui, certo? Aqui as possibilidades, né? Para ir de A até C, de, de de A até C, né, no caso da rodovia 1 até a rodovia, pela rodovia 1 e 4, rodovia 2 e 4, 3 e 4, né, e assim por diante, foi o que eu fiz ainda agora, tá? Um total de seis possibilidades. Aqui a gente contou, né, a gente listou. Só que imagina só, tem uma forma bem mais prática de se calcular essas possibilidades, tá? Que é o chamado princípio fundamental da contagem, que é aí que vem esse caso aqui, olha. Quando uma tarefa é feita em etapas independentes, e cada etapa tem um número fixo de possibilidades, basta multiplicar as quantidades para saber o total de opções possíveis, certo? Então, no caso, ó, se uma ação tem m possibilidades e outra tem n possibilidades, então o total é m vezes n. Né? Como assim, professor? Para eu ir de A até B, da cidade A até a cidade B, eu tenho que três possibilidades. E para ir da cidade B até a cidade C, eu tenho duas possibilidades. Perceba que eu tenho duas etapas. Eu tenho uma tarefa que é ir da cidade A até a cidade C, só que ela é dividida em duas etapas, tá?
Então eu tenho a etapa 1 e a etapa 2. E cada etapa tem o seu número, tem a sua quantidade específica, né? Tem o seu número fixo de possibilidades. A etapa 1 é 3 e a etapa 2 é 2. E como é que eu faço essa conta? É só multiplicar. Eu vou multiplicar, entendeu? Eu vou multiplicar 3 vezes 2. Acabou a questão. No caso, são 6 possibilidades. Perceba que é muito mais prático você calcular dessa forma, né? Você fazer esse cálculo utilizando o princípio fundamental da contagem, que é bem de boa, bem tranquilo. Show de bola, gente? Então, olha só. Agora um macete aqui, tá? Olha aqui, ó. O macete do tracinho, né? Algum professor já deve ter falado isso para você, né? Você já deve ter escutado isso de algum professor. Tá? Cadê aqui o marca-texto? O macete do tracinho, gente. Esse macete aqui, ele ajuda muito a gente fazer cálculo, tá? Então, olha só, como é que fica. Para cada escolha que precise ser feita, desenhe um tracinho. Acima de cada tracinho, escreva quantas opções existem para aquela escolha. Depois, multiplique os números que você escreveu sobre os tracinhos. O resultado será o total de possibilidades. Show de bola? Olha só, um exemplo aqui, gente. Uma pessoa tem 3 camisas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir com uma camisa e uma calça? Então, olha só, o macete do tracinho, né, o quê? O primeiro tracinho, ele representa a camisa, né? E o segundo tracinho representa a calça. Aí é só você colocar, ó, quantas possibilidades eu tenho para escolher a camisa? 3. E quantas possibilidades eu tenho para escolher a calça? 2. É só multiplicar as duas aqui, ó. 3 vezes 2, 6 possibilidades. Perceba como é muito trivial isso aqui, gente. É muito bom, certo? Então, o princípio fundamental da contagem, observa que ele reduz muito o seu trabalho ao calcular isso aqui. Por exemplo, se você fosse querer determinar pelo diagrama de árvore, que é possível, né, que a gente viu como é que é possível, você teria que pegar, verificar aqui, olha, eu tenho a camisa e a calça, né? Eu tenho a camisa 1, camisa 2, camisa 3, opa, 2, 3, depois a calça 1 e a calça 2, certo? Eu poderia pegar a camisa 1 com a calça 1, a camisa 2 com a calça 2, a camisa 3 com a calça 3. Depois eu poderia, aqui eu já tenho 3 possibilidades, tá? Utilizando a calça 1. Depois eu poderia ir para a calça, deixa eu ver aqui, puxa. Depois eu poderia ir para a calça 2, ó. Camisa 1 com calça 2, camisa 2 com calça 2 e camisa 3 com calça 3. Eu teria mais 6, mais 3 possibilidades, me perfazendo um total de 6 possibilidades aqui, certo? Mas você percebe que você vai, além de ocupar um espaço desnecessário na sua folha de resolução, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? E é muito mais prático você só colocar 3 vezes 2 igual a 6, certo? Então aí, esse daqui é o método, né? O chamado macete do tracinho aí, tá, gente? Então, olha só, agora outro exemplo, ó. Quantas senhas de 3 dígitos de 0 a 9 podem ser formadas se os dígitos podem se repetir. Tá? Então eu quero fazer uma senha de 3 dígitos, onde, por exemplo, eu posso repetir, né? Eu posso colocar 000, né? É uma senha possível aqui, tá? Onde os elementos estão se repetindo. Ok? Isso aqui, deixa eu botar para vermelho aqui, né? Então aqui eu não tenho nenhuma restrição, tá? A gente vai ver exemplos, no outro vídeo a gente vai ver exemplos que a gente tem restrições, existem restrições aqui para a gente determinar, tá? Então aqui, olha só, como é que eu vou resolver esse exemplo? É bem simples. Aqui é o primeiro dígito, aqui é o segundo dígito, aqui é o terceiro dígito, certo? É só eu verificar quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui no primeiro dígito. De 0 a 9 eu tenho 10 possibilidades, né? É só você contar 0, 1, 2, 3, 4, vai dar 9, vai dar 10 possibilidades, né? Sendo que se eu posso repetir o número, aqui eu também posso ter, eu vou ter quantos? Eu vou ter 10 possibilidades para escolher para o meu segundo dígito, tá? E por final, para o terceiro dígito, eu vou ter também 10 possibilidades. Então, para cada dígito, eu tenho 10 possibilidades aqui, me perfazendo num total de 1000
possibilidades. Eu tenho 1000 senhas, certo? Que eu posso estar formulando, posso estar fazendo aqui, utilizando os algarismos de 0 a 9. Beleza, gente? Tranquilo. Perceba como é trivial isso aqui, gente. Olha só, outro exemplo, né? Aqui, ó, no restaurante, o cliente pode escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Quantos cardápios diferentes ele pode montar? Perceba que, para a entrada, ele tem 4 opções. Para o prato principal, ele tem 5 opções. E para a sobremesa, ele tem 3 opções. Deixa eu ver aqui, ó. O primeiro tracinho, ele vai representar a entrada. O segundo tracinho vai me representar o prato principal. E aqui o terceiro tracinho vai me representar a sobremesa. Agora é só eu verificar aqui, gente, quantos cardápios diferentes ele pode montar. Observa que eu não tenho nenhuma regra para escolha. Eu posso escolher qualquer coisa. Eu posso escolher qualquer um das 4 entradas, eu posso escolher qualquer um dos 5 pratos principais e também posso escolher qualquer um das 3 sobremesas. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou fazer simples. Para a entrada eu tenho 4 opções. Para o prato principal eu tenho 5 opções. E para a sobremesa tenho 3 opções. Me fazendo um total de 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Eu tenho 60 possibilidades, né, de escolha. Eu posso escolher 60 cardápios diferentes para poder degustar aqui um almoço, uma janta, né, um café da manhã, talvez. Certo, gente? Perceba, isso daqui é o que? Trivial, gente. Trivial. Ok, gente? Então, olha só. Perceba, galera, se não tiver, eu espero que eu não tenha tido nenhuma dúvida. A próxima aula, né, vai ser o princípio fundamental da contagem com restrição, ou seja, a gente vai começar a incrementar restrições aqui, certo? Na nossa análise, ok? Você vai perceber que você vai precisar aguçar o seu raciocínio lógico, show de bola, para você conseguir chegar nos valores corretos aqui. Tranquilo, gente? Se qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar aí respondendo para você. Show de bola? É nóis!